Olá pessoal, então conforme nós já conversamos, agora vamos somente demonstrar aqui a análise fatorial como uma técnica multivariada. Ela pode seguir esses estágios, né? Na verdade, esses 7 estágios aí são os sugeridos lá pelo livro do Hare. E a gente vai agora, ao longo dessa breve apresentação, então ver essas etapas aí, de uma forma simplificada, porque, claro, né, em detalhes a gente viu em aula. Então, para fazer a análise fatorial, é importante que nós tenhamos um problema, né? E esse problema, no caso, esses dados, né, são os dados da Ratico, uma empresa fictícia. E essa empresa, eles coletaram então dos seus clientes, né, 100 observações em 14 variáveis separadas. Aqui eu apresento somente 7 variáveis, que são as 7 variáveis de percepção dos clientes da Ratico. E a empresa então está interessada em entender, né, essas percepções e se essas percepções não poderiam ser agrupadas em menos fatores para então se fazer uma análise posterior. Ok? Então vamos lá. Eu já deixei os dados abertos aqui no Jamov, que é o programa open source que a gente vai utilizar hoje. Então, primeira coisa que nós vamos fazer então é verificar a matriz de regressão. Então, a matriz de regressão nós podemos olhar aqui no menu de regressão. Então, as variáveis de percepção de x1 a x7, que são as variáveis que nós queremos analisar. Ok, então está aqui a matriz de correlação. Aqui estou reportando a significância. Vou colocar um asterisco aí nas correlações que são mais significativas. Aqui vocês podem conferir, depois com calma, que vocês forem replicar esse exercício. Mas o critério é que boa parte delas seja significativa e acima de 0,3 para se pensar em fazer aí uma análise fatorial. Ok? Então, ainda nessa linha, o que nós poderíamos fazer? Né? Nós poderíamos entrar aqui em Factor e aqui nessa opção de confiabilidade, de momento, somente olhar aqui visualmente o heatmap, né? Vamos colocar as 7 variáveis aqui. Mesma coisa, só que de uma forma visual. E aí nós vemos, né, que boa parte, né, das correlações ela está acima de 0,3, né? Então é possível, né? É interessante se fazer aí uma análise fatorial. Então vamos dar sequência. Eu vou simplesmente limpar aqui a área de trabalho. Ok? E vamos fazer a análise fatorial. Então, lembrando que no menu aqui do Jamov, né, nós temos análise de componentes principais, mas como método de extração para análise fatorial. Então, os resultados aqui seriam os resultados para fazer uma análise fatorial. Nós vamos entrar aqui no menu Exploratory Factor Analysis, porque eu tenho interesse especial aqui num método de extração e mais tarde eu explico o porquê. Então vamos lá. Então vamos selecionar aqui as 7 variáveis. Ok. Bom, agora nós estamos nas suposições. Nós já checamos as correlações que são quantas relações que nós temos, né? Então, uma noção geral de que a análise fatorial é possível de ser feita. Aqui eu já vou deixar no método de extração que me interessa,
Mais tarde eu explico o porquê, sem nenhum método de rotação. Mas, por enquanto, na verdade, o que eu vou analisar são as suposições, né, para que a análise fatorial possa ser feita. Então, na verdade, nem vou analisar os resultados de análise fatorial em si nesse momento. Então, primeira coisa, vamos verificar aqui o teste de esfericidade de Bartlett, que está aqui. Ele deu significativo, o que significa que existem correlações significativas, é um teste geral, então isso é bom. E o teste de adequação da amostra, né, o teste de Kaiser, Meyer, Okin, né, de adequação da amostra. E aqui que está o problema, né? Então, a recomendação, existem recomendações diferentes na literatura, mas uma recomendação que existe é que o teste KMO, né, que é esse teste geral aqui, ele tem que estar acima de 0,5, que não acontece. E aí nós podemos enxergar então que o menor MSA, né, é da variável x5. Então isso significa que a gente não pode ir em frente, então nós vamos tirar a variável x5 da análise. Então agora o teste de esfericidade de Bartlett continua significativo e agora nós temos o teste de KMO, né, acima de 0,5, ok, e todos os valores individuais são acima de 0,5. Agora então vamos fazer a análise fatorial. Primeiro, a análise não rotacionada, né? Então, vamos fazer algum setup aqui. Nós temos alguns critérios. Nós vamos utilizar o critério da raiz latente, né, com os autovalores maiores do que 1 para gerar os fatores. Então já apareceram 2 fatores. Vamos zerar aqui para poder enxergar todas as cargas. Eu acho interessante utilizar todas as cargas. Ok, acredito que era isso. Essa é a solução não rotacionada. Infelizmente esse exemplo aqui ele não é muito bom para explicar por que a rotação ela é necessária, né? Mas vejam que, vamos pegar o exemplo de x2, né? x2 nesse caso tem cargas que não são tão diferentes nos 2 fatores. Então a rotação ela vai nos ajudar a interpretar melhor os valores da análise fatorial. Então nós vamos fazer uma rotação ortogonal, né? Uma bastante conhecida é Varimax, e vamos enxergar então os resultados. Ok. Agora nós podemos ver, né, até houve uma inversão aqui da ordem dos fatores, que os fatores x1, x2, x3 e x7 carregam bastante no fator 1 e bem pouco, né, no fator 2. Já o fator 2 ele carrega, as variáveis que carregam mais são x4 e x6. Então, a próxima etapa aqui seria partir para a interpretação. Mas antes de partir para a interpretação, vamos completar aqui os nossos resultados, né? Então, vamos botar algumas saídas adicionais aqui. Então, vamos colocar aqui uma análise sumária dos fatores, a correlação dos fatores e os autovalores iniciais e o gráfico discrete, né, que vai ilustrar aqui a nossa escolha de mais de 2 fatores. Então, vamos lá. Agora vamos observar todos os resultados. Então, aqui estão as cargas fatoriais. O que são cargas fatoriais na análise fatorial? É a correlação de cada variável com o fator. Então, por exemplo, aqui, né, a correlação de x1 é de aproximadamente 0,7 com o fator 1. Então, aqui está a variância explicada. Aqui está a matriz de correlação. Como é uma rotação ortogonal, na verdade a gente esperaria uma correlação zero aqui, né? Mas 0,03, ok, do ponto de vista prático, isso é verdade. Aqui as suposições que nós já checamos no início para fazer então para poder dar sequência para a análise fatorial. Aqui o gráfico dos autovalores, então
realmente tem 2 autovalores acima de 1, né? Então são 2 fatores. E o gráfico de Scree ilustrando isso. Bom, partindo agora para a interpretação, antes de finalizar esse vídeo, né? Então, vamos passar para a minha apresentação. Então, como que ficou? Então, essas 4 variáveis, x1, x2, x3 e x7, elas são relativas à velocidade de entrega, a nível de preço, flexibilidade de preço e qualidade de produto, né? Então, a análise fatorial é uma técnica que ela pode exigir aí várias tentativas, um processo iterativo. Nesse caso, claro, a gente já tem a solução adequada aqui. E nós podemos então dizer que essas 4 variáveis elas são relativas ao valor, né? Ao valor básico, né? Ao valor da empresa Ratico. E o fator 2, então, que é imagem do fabricante e imagem da força de vendas, nós podemos denominar esse fator de imagem Ratico. Vejam que aqui nesses resultados, né, eu não fiz lá no Jamov, né, mas aqui à direita, à esquerda nós temos a rotação ortogonal Varimax e uma rotação oblíqua, né, Oblimin, que nós podemos até habilitar aqui. Vamos habilitar aqui, então, o Oblimin. E os resultados vão ser bem semelhantes. Os resultados são bem semelhantes, se vocês forem observar. Eles estão sumarizados lá naquele slide. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui, então, é a matriz de correlação. Como a correlação ela é baixa, mesmo na rotação oblíqua, significa que a interpretação dos fatores, né, dos 2 procedimentos, que eles são equivalentes. Ok? Então, era isso, né? Uma coisa interessante, né, que eu falei que ia comentar, então, né? Então, por que eu escolhi o critério de maximum likelihood, né, que é a extração pela máxima verossimilhança? Porque eu utilizo um outro pacote open source, que é o Blue Sky, e ele gera os scores fatoriais, que são úteis para fazer análises posteriores, né, com os fatores. E o procedimento de extração que o Blue Sky utiliza é somente esse, né? Ele tem lá componentes principais, mas somente para redução de dados. E a análise fatorial no Blue Sky é somente para máxima verossimilhança. Então, por esse motivo que eu utilizei esse critério. Se vocês quiserem testar em casa, esse exemplo ele foi resolvido ele está apresentado no livro de multivariada do Hare, e eles fazem, o exemplo é feito, né, com o método de extração por componentes principais. As conclusões são super parecidas, né, e os resultados também. Tá bom? Então era isso, muito obrigado.